Bom, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o professor. Eu sou professor do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brasília. E hoje, a pedido de alguns alunos, vou estar desenvolvendo um exercício, uma treliça isostática, para auxiliar, né, os nossos alunos aí da nossa instituição e os demais alunos que precisarem ver esse curso, né? É como que a gente faz para determinar, né, as forças em uma treliça isostática, tá? Aqui nesse exercício ele pede que a gente utilize o método dos nós, né, e o método de Ritter, que é o método das seções, né. Outra coisa importante, ele pede que a gente né, considere que a nossa treliça, a conexão entre elas seja conexões articuladas, né, ou seja, não existe a transferência de momento, né, fletor entre uma barra e outra, né. É importante ressaltar, apesar da gente não ver isso no curso de isostática, né, ou talvez no curso de análise estrutural, mas no curso de teoria das estruturas, quando a gente está fazendo qualquer análise de estrutura, a primeira instância, a gente faz a identificação dos graus de hiperesticidade, né? Então, hoje eu vou mostrar um macete para vocês, né? O grau de hiperesticidade, ou Gzinho, tá? Ele vai te dizer quão hiperestático a sua estrutura é, né? Se o seu Gzinho der um valor abaixo de zero, é uma estrutura hipostática, ela é instável. Se o seu G der igual a zero, ela é uma estrutura isostática, estável. E você consegue resolver, né, o seu problema físico apenas com as nossas equações de equilíbrio, tá? São aqueles somatórios de forças em x e y e somatório de momentos igual a zero. Caso o seu G seja superior a zero, né, você tem uma estrutura hiperestática, né? Então, ela vai ter mais incógnitas, né? Mais variáveis do que equações de equilíbrio. E, de acordo com essa definição, né, a gente vai precisar não somente das equações de equilíbrio, mas a gente vai precisar também das equações de compatibilidade e as leis intrínsecas dos materiais, né? Lei de formação do material. No caso de treliçe, pessoal, o nosso G, ele é calculado da seguinte forma. É o número de reações de apoio, tá? Mais a sua quantidade de barras, menos a quantidade de nós vezes 2, né? No nosso exemplo aqui, eu já colei ele aqui, basicamente, esse nosso G, então, ele vai ser calculado dessa forma. Então, o nosso G aqui, que é o nosso grau de hipercidade, ele vai ser a quantidade de reações. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem o quê? A gente tem um apoio de segundo gênero, então a gente vai ter uma força aqui e uma outra força aqui na horizontal. Isso aqui é um apoio de primeiro gênero, então a gente vai ter somente uma força na vertical. Então, aqui a gente vai ter três incógnitas, são três reações de apoio, né? Mas vamos lá, a quantidade de barras, né? A gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove barras, né? Então, nós temos nove barras. Cada barra, pessoal, é importante ressaltar, e se a gente faz uma secção imaginária aqui, né, em uma barra de uma treliça, nessa configuração, ela está sujeita apenas ao quê? Um esforço axial, né? Quando a gente corta uma barra, aparecem dois esforços internos, né, normais, né, que eles são equilibrados, né? Então, cada barra que a gente tem no nosso problema físico, a gente vai ter uma variável, que na verdade vai ser um esforço interno, né? E aí a gente vai subtrair da quantidade de nós vezes 2, né? Aqui na nossa estrutura a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis nós, né? Então, 2 vezes 6. Né? Então, aqui nós vamos ter, então, 3 mais 9 vai dar 12, menos 2 vezes 6 vai dar 12 também. Então, nosso G é zero. Então, isso aqui é uma estrutura isostática, tá? E por causa disso, a gente consegue resolver ela apenas com as nossas equações de equilíbrio, tá bom? É importante ressaltar, mas professor, por que duas vezes a quantidade de nós? Bom, a gente viu quando a gente vai resolver trelices, né? Pelo método dos nós, né? A gente sempre vai ter o quê? Duas equações, né? Se você vai pegar um nó aqui, né? Você vai passar o seu eixo y e o seu eixo x, né? Então, por nó, você vai ter duas equações principais, né? O somatório das forças no x igual a zero e o somatório das forças no eixo y tem que ser igual a zero, né? Então, por nó, você sempre vai ter duas equações de equilíbrio, né, que a gente consegue resolver. Tá bom? Então, essa equação ela é bem autoexplicativa. Bom, pessoal, os nossos passos aqui para a gente resolver esse problema aqui. A gente primeiro identifica os nós, né, da nossa treliça. Através disso, a gente consegue fazer a nomenclatura de barras aqui.
O segundo passo é determinar as reações de apoio, né, ou reações ou forças reativas, né, do nosso sistema. Isso aqui é um dos objetivos da análise estrutural, inclusive, né. Depois de determinar as forças nas barras, são os nossos esforços solicitantes internos, né, que a gente já viu que são todos esforços normais de compressão ou tração. E, por fim, a gente vai desenhar, né, os nossos valores finais. Isso aqui é muito bom na hora que você está fazendo a avaliação final, né, da sua estrutura, que você analisa quais barras estão comprimindo ou tracionando. Isso tudo a gente vai falar aqui, não se preocupe. Bom, vamos avançar então um pouquinho. Vamos fazer o primeiro passo, então. A primeira forma, então, da gente fazer vai ser através da identificação aí das nossas barras, tá? Então, vamos identificar primeiro os nossos nós, tá? Eu vou descrever, então, esse daqui vai ser o nó A, esse aqui vai ser o meu nó B, esse aqui vai ser o meu nó C, esse vai ser o meu nó D, esse aqui vai ser o meu nó E, e esse aqui vai ser o meu nó F, beleza? Perceba, pessoal, isso aqui é uma treliça que ela é relativamente simétrica, tá? Então, são 3 metros aqui, 4 metros e 4 metros, então, uma treliça com 8 metros de vão e 3 metros de altura, tá? Mas perceba que o carregamento da nossa estrutura não é simétrico. Então, por causa disso, as minhas forças reativas, elas não serão simétricas. Se essa carga na horizontal de 3 kN estivesse na vertical, a gente teria um sistema totalmente simétrico. Então, eu poderia somente resolver um lado da treliça e espelhar o resultado. Mas esse não é o caso, pessoal. Bom, aqui então a gente vai ter a nossa reação de A, que eu vou chamar de VA. Aqui a gente vai ter uma reação chamada VE. E aqui, no nosso apoio de segundo gênero, né, ainda vai aparecer uma força horizontal, H de A. Bom, então nosso primeiro passo, que já foi identificar então todos os nossos nós, a gente já cumpriu, né? Agora vamos fazer então nosso cálculo de reações de apoio, né? Vamos fazer o nosso segundo passo então. As reações de apoio, então, elas são bem simples, né? Como a gente está trabalhando com uma estrutura isostática, né, a gente só vai usar as principais equações básicas, né? Então, vamos calcular. Reações de apoio. Beleza. Nossas reações de apoio, pessoal, vamos fazer a primeira, né? Somatório de forças no eixo x igual a zero. E quando eu falo eixo x, pessoal, aqui no nosso desenho a gente vai traçar dois eixos. Um eixo x, positivo para a direita, e um eixo y, positivo para cima. Isso daqui é a minha referência, tá? É a minha referência. Ela não tem nada a ver com as nossas convenções dos esforços internos, por exemplo, tá? Eu adoto essa referência para eu conseguir calcular essas reações, tá? Referência. Desculpa aí a escrita, pessoal. Uma referência. Referência é complicado, né? Referência. Opa. Referência. Beleza? Então ela não tem nada a ver com as nossas convenções de esforço internos. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então aqui, pessoal, no eixo X, né? Eixo horizontal, a gente tem uma força H de A, né? Nesse lado aqui, nesse sentido, positivo. E a gente vai ter uma força contrária, externa, de 3 kN, né? Então aqui de cara a gente já pode detectar que o H de A tem que ser igual a 3 kN, tá? Então aqui eu já vou escrever H de A positivo, né? Menos porque ela está contrária ao meu sentido adotado, tá bom? Menos 3 kN tem que ser igual a zero. Então, a gente já calculou a nossa primeira reação de apoio. O H de A, ela vai ser igual a 3 kN. Beleza? Facinho, né? O próximo agora, pessoal, a gente vai fazer o somatório das forças no eixo Y. Tem que ser igual a zero. No eixo Y, pessoal, olhando para cima, a gente tem o nosso V de A e o nosso V de E, né? Então, eu tenho aqui V de A mais V de E. E quais são as forças que estão externas a V de A e V de E no eixo, no eixo Y? Tem essa força de 3 kN e essa força de 3 kN, no sentido contrário ao sentido positivo adotado. Então, vai ser menos 3 kN, uma delas, né? Menos a outra, 3 kN. Então, aqui a gente já pode partir de cara, que a gente cria a primeira equação nossa, né? VA mais VE tem que ser igual a 6 kN, tá? Essa aqui é uma equação, a gente ainda não sabe os valores dessas componentes. Desculpem. Então, agora a gente vai fazer o quê? A última equação de equilíbrio, somatório dos momentos, tem que ser igual a zero. E aqui é muito importante frisar, pessoal,
que esse somatório dos momentos, ele vai ser com base numa referência minha. Eu vou adotar aqui o sentido de rotação positivo, quem causar momento no sentido positivo em algum ponto da minha estrutura vai ser igual a zero. E o meu sentido, ele vai ser horário positivo. E, professor, qual ponto você vai pegar? É sempre bom pegar um ponto na estrutura, você conseguir eliminar uma das reações de apoio. Nesse caso, eu vou fazer no ponto A, porque no ponto A eu já consigo eliminar duas de uma vez, tá? Então, eu vou botar aqui, somatório de forças em A igual a zero, tá bom? Então, com isso, eu consigo agora avançar nessa nossa equação. Imagine você botando o dedo aqui na sua tela, né, no ponto A, e você vai analisar todas as forças que elas causam tendência de rotação do ponto A da sua estrutura. Por exemplo, essa força de 3 kN, se eu projeto ela para o ponto A, ela não tem braço de alavanca, então o momento dela causado aqui é zero. A próxima força, essa força de 3 kN aqui, se eu projeto ela na linha de A, ela vai ter um braço de alavanca de 4 metros, e ela vai tender a rodar o meu A, o meu eixo A, no sentido horário, tá? Então ela vai ser mais 3 kN, vezes, pessoal, eu gosto de botar entre parênteses, né, o braço de alavanca, 4 metros. Por que eu gosto de fazer isso? Porque na hora que eu estiver voltando no meu exercício para conferir os resultados, eu consigo ver quem que está em parênteses e é mais fácil de eu identificar. Se eu não boto as unidades ou não boto parênteses, é difícil eu lembrar qual que era a unidade. Era essa 3 kN ou aquela, ou essa, né? Então é bom fazer isso. Vamos lá, o próximo, pessoal, a gente tem essa força aqui também de 3 kN. Eu faço a projeção dela até chegar no ponto próximo de A, que é esse daqui, e eu tenho um braço de alavanca de 3 metros também, tá? Só que essa força, ela vai tender a girar a minha estrutura no sentido anti-horário, né? Então, ela vai tentar girar nesse sentido. Então, eu vou botar menos, negativo. Menos 3 kN também, vezes o braço de alavanca, respectivo braço, que são 3 metros. E por último, a gente tem esse VE aqui também, né, que é a última força externa não avaliada, né? Esse VE, ele vai empurrar a minha estrutura para cima, então ele vai tender a girar a minha estrutura no sentido anti-horário. Então, o braço de alavanca dele vai ser 4 mais 4, que são 8. Então, eu vou botar menos VE vezes o nosso braço de alavanca, que são 8 metros. Isso aqui, pessoal, tudo tem que ser igual a zero. Como tem metro em tudo, eu vou cortar o metro de tudo, né? E a minha unidade final, ela vai sair em quilonewton, porque é uma força. Corta o metro com metro. Então, aqui a gente vai isolar agora. Vou isolar o VE, tá? No lado da minha equação. Vou ampliar um pouquinho aqui. E vou escrever aqui embaixo agora. Então, meu VE aqui, VE, vai ser igual a quem? Aqui eu vou ter 3 vezes 4, 12. Né? 12 menos 3 vezes 3, 9. Então, 12 menos 3, eu vou me dar 3. E o 8 passa dividindo, né? Então, vão ser 3 oitavos de quilonewton, né? Então, esse aqui é a força VE. Eu posso já usar a calculadora, professor? Pode. Se você pegar a calculadora, tem uma caixa aqui na minha aula, vou dividir 3 dividido por 8. Vai me dar uma reação de 0,375. 0,375 kN. É interessante destacar, pessoal, que eu gosto às vezes de deixar a informação de fração, porque o exercício ele vai se cortar eventualmente. Então, alguns momentos eu vou usar o valor quebrado, outros momentos eu vou usar o valor 3 oitavos, vocês vão ver que vai fazer sentido. E por causa disso, pessoal, se o meu VE é 0,375, VA mais VE tem que ser igual a 6, né? Então, o meu VA é basicamente 6 menos 0,375. Eu já vou botando aqui na calculadora, vai me dar 5,625. Perceba como o VA, pessoal, ele é muito maior do que o meu VE, né? Então, isso por quê? Porque a minha estrutura não é simétrica. Se ela fosse simétrica, esses valores teriam se aproximado, mas não foi o caso. Então, o nosso passo 2 já foi feito, né? Já calculamos as reações de apoio. Próximo passo agora, gente, é começar a determinar os esforços internos, né? Da minha estrutura. Que nesse caso, como é uma treliça articulada, os únicos esforços internos que a gente vai estar trabalhando são reações normais, ou tração ou compressão. O exercício, se vocês recordarem lá, ele pede para a gente adotar o quê? O método dos nós ou o método de Ritter. O método de Ritter, pessoal, ele é um método que ele faz ou o método das seções, né? Ele vai fazer um corte imaginário na sua estrutura. Então, por exemplo, vou pegar aqui e vou deixar um verdinho clarinho aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar a minha estrutura e fazer um corte imaginário nela, tá? Eu vou separar ela aqui, vou chamar isso aqui de corte S1. O método de Ritter, ele consiste em você fazer um corte na sua estrutura treliçada
que você corte até no máximo 3 barras. Você não pode fazer um corte que você corte mais de 3 barras. O método não funciona, tá? Então, pelo menos até 3 barras, né? Você pode cortar menos? Pode, tá? O ideal é que você corte para você reduzir variáveis, né? Então, agora vamos começar a enxergar de um ponto de vista estrutural, né? De equilíbrio estático. Então, agora vamos lá num ponto, no, no item 3, né? Item 3, que aqui agora é o método, vamos usar a determinação das forças, né? Determinação das forças. Para determinar as forças, então, eu vou fazer o primeiro método, que é o método de Ritter, tá bom, pessoal? Então, o método de Ritter, eu vou fazer um corte S1, que eu já fiz ali, e aí eu vou desenhar esse corte. Então, eu vou desenhar a parte da minha estrutura do lado direito, tá? E aí eu tenho uma barra aqui saindo, uma diagonal, né? E aí eu vou ter o corte que eu vou fazer ele em verdinho, tá? Um cortezinho aqui, ó. Pronto, cortado. E aí uma coisa interessante, pessoal, de você observar é o seguinte. Toda vez que você fizer o corte na sua estrutura, procure identificar sempre as forças internas como forças que estejam saindo dos nós. Por exemplo, aqui é o nó F e aqui é o nó E. Aqui é o nó E e aqui é o nó F. E aí eu vou fazer o resto da minha estrutura. Então, esse aqui é o nó C. Aqui vai ser o nó D. Tá? As forças F, a força C, F, eu vou representar ela sempre saindo do nó. Então, você sempre utiliza o método, quando você corta as barras, que as barras já são, por definição, tracionando. Professor, mas se elas não forem tracionando? Quando a gente resolver as equações e elas derem negativo, significa que esse sentido adotado ele é só o contrário. Então, é um método bem simples, porque você não precisa se preocupar muito com convenção, tá? Cortou a estrutura, todas as forças, que são as nossas incógnitas, viram forças tracionando. Lembrando, pessoal, que a nossa convenção, se você for pegar os livros lá do Luiz Fernando Marta, o livro da Maria Cascão de Ferreira Amélia, vocês vão ver que todo nó, quando você tem um vetor saindo dele, a convenção é que seja de tração, e a força é positiva. Agora, se você tem no seu nó chegando uma força no nó, a força vai ser de compressão e ela vai ser negativa. Isso aqui, pessoal, é a nossa convenção de esforço interno. Então, convenção. Que ela é diferente do que eu expliquei para vocês de esforços solicitantes internos. Isso aqui é para esforços normais, né? Isso aqui é diferente daquela convenção que eu adotei, lembra? Porque quando eu estou desenvolvendo as equações de equilíbrio interno, eu crio a minha referência. Mas quando nós estamos fazendo os cálculos dos esforços solicitantes internos, já tem uma convenção. E não somente para normal, né? Tem o esforço momento, né? Tem o esforço torsor, tem o esforço cortante, né? E assim vai indo, beleza? Bom, voltando aqui, pessoal, como é que funciona? A gente vai ter um braço de alavanca aqui de 4 metros e um braço de alavanca aqui de 3 metros. Aqui a gente tem uma força externa, que está vindo aqui, é a força VE, são 0,375. E a gente também tem uma força aqui na horizontal, chegando em F, né? É a nossa força de 3 kN. É bom identificar todas as forças do lado direito do corte, né? Que a gente está analisando esse lado aqui. Lembrando que da isostática, pessoal, quando você faz um corte na estrutura, se é uma estrutura isostática, ela é autoequilibrada. Isostática ou perostática, né? Então, o somatório dos seus esforços internos, eles têm que estar em equilíbrio, né? Ou seja, tem que estar igual a zero, momentos e somatório de forças. Então, não faz diferença se eu cortar uma estrutura e analisar esse lado, ou se eu cortar a estrutura e analisar todo o outro lado da equação, da sua estrutura. Vai dar o mesmo resultado, tá? Então, o método Ritter, pessoal, eu pego um ponto de análise, aqui eu vou pegar o ponto C, por exemplo. Eu vou fazer aqui o somatório dos momentos no ponto C. Aí, ó, a gente está adotando a equação de equilíbrio. Eu adoto a minha referência, positiva. Isso aqui tem que ser igual a zero. Com base nisso, pessoal, ou seja, eu pego um ponto fora do meu corte e eu analiso que os somatórios de momento nele vão ser igual a zero. Isso basicamente é o método de Ritter, tá? Poderia analisar em um ponto D? Poderia. Só que eu não conseguiria anular essas duas forças, né? E eu acabaria num sistema de equação, tá? Nesse caso aqui, como não é o C, a força F de CE e a força F de CF, quando você faz a projeção delas, elas chegam no C, né? Então não tem braço de alavanca. Logo, elas não causam momento. A única força que causa momento em um ponto C aqui é a nossa F de DE,
a nossa reação VE aqui, 0,375, e até essa força de 3 kN, você projeta ela, também não tem braço de alavanca. Então, ó, se o motor de momento é igual a zero, o F, então a gente vai ter, ó, o F de DE vezes, qual que é o braço de alavanca de F de DE? Você projeta aqui, são 3 metros. Então, entre parênteses, 3 metros. Mas vamos lá, ele sentido horário, né? A força V de E aqui, 0,375, ela gira no sentido anti-horário, então ela vai ser negativa. Menos 0,375, a gente já viu que são 3 oitavos, né? Então tá aqui, 3 oitavos. Quilonewton, né? E qual é o nosso braço de alavanca, né? São 4 metros. Olha que legal, vai se cortar então, né? 4 metros. Isso aqui vai ser igual a zero. Beleza? Corta 1 metro com 1 metro, né? E aqui eu também vou cortar o 3 com 3, né? Então, finalmente, nosso F de DE, ele já vai sair direto, né? Eu passo pela subtraindo, né? Então, 4 sobre 8 vai dar meio, né? Então, vai ser igual a meio de quilonewton. Meio de quilonewton é 0,5, né? Pessoal, perceba que aqui a minha força, ela deu positiva, né? Então, ela quer dizer que o sinal previamente adotado de F de DE aqui, saindo, é realmente de tração. Então, ainda identifica aqui, ó, tração. Perfeito? E eu vou voltar lá no meu desenho, vou botar com uma outra cor aqui, né? E aí eu vou escrever aqui mais 0,5 kN. Então, a gente já identificou a primeira, tá bom? Agora, pessoal, já que eu identifiquei uma força daqui, ó, no nó E, qual a outra força externa que chega? O F de CE, né? E tem uma força aqui interna também, né? O F de EF. Agora, vamos fazer o método dos nós, para a gente recordar um pouquinho ele, que vocês vão ver que também vai sair o exercício facilmente, né? Vou usar aqui agora o método dos nós. Perceba que eu não continuei com o método de Ritter aqui, né? Eu simplesmente deixei ali, que agora eu consigo resolver na treliça subindo sem ter que montar sistema. Vocês vão ver como é que fica facinho. O primeiro nó que eu vou resolver é o nó E. Tá? Então, eu vou desenhar ele, faço um pontinho, traço o eixo Y, traço o eixo X. As barras, e agora a gente vai representar as barras pelas forças, né? Então, aqui a gente sabe que tem uma força saindo, sempre representando saindo. Esse aqui vai ser o F de E, F. A força F de DE, a gente sabe que é tração, né? Então, ela já sai também aqui, ó, 0,5. E aí, a gente vai representar a última força, que é uma força que ela é a F de CE, que é a nossa diagonal, tá? E aqui a gente vai ter um ângulozinho. E aí, as forças que tem um problema, né? Externas, né? Vou botar de preto aqui. Vamos botar de vermelho. A gente tem uma reação, né? Chegando aqui de 0,375. E só, né? Aqui são todas as nossas forças do problema. Perceba que a gente tem uma angulação aqui, né, pessoal? Então, quando a gente vai fazer um somatório de forças em X, o F de CE, a gente vai ter que pegar a componente dele. E na hora que a gente vai fazendo as componentes em Y, a componente em Y de F de CE vai ter que somar com F de EF. Então, antes da gente fazer isso, vamos definir o que vai ser o nosso cosseno, o nosso seno do ângulo. Então, esse aqui é bem rapidinho. Perceba, pessoal, que a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, de o quê? De 3 metros, 4 metros e 5. É um triângulo retângulo, né? Mas vamos calcular para ficar direitinho, né? Perceba que aqui a gente tem os bandos inferiores, os bandos superiores, né, da treliça. Os perfis que são na vertical, eles são chamados de montantes, tá? E os perfis que eles são inclinados, a gente chama eles de diagonais, tá? Então, as nossas diagonais, a gente sempre vai ter que fazer a decomposição, né? E aí, a gente tem que fazer isso através dos nossos ângulos, seno e cosseno, tá? Não virou um triângulo retângulo, né? Mas vamos de novo. Vou botar aqui, ó, decomposição, né? Importante. A decomposição do vetorial, pessoal, ela é extremamente importante, porque a gente vai conseguir interpretar quais das barras têm influência na resposta total da estrutura, tá? Então, aqui eu vou desenhar o nosso triângulo retângulo. Enfim, não virou um triângulo retângulo perfeito, mas tudo bem. Aqui a gente tem 3 metros, aqui a gente vai ter 4 metros.
E aqui a gente vai ter o nosso comprimento L, que a gente já sabe que é 5, né? Porque é um triângulo retângulo, mas vamos calcular, né? L ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual ao somatório dos catetos ao quadrado, né? Então, isso aqui vai me dar 9, isso aqui vai me dar 16, né? Então, isso aqui vai me dar, no final, uma raiz de 25. Então, a gente já sabe que o nosso L, a raiz de 25 dá 5 metros, tá? Então, o nosso cosseno do ângulo θ, ele vai ser quem? É o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa, né? Então, a gente vai ter 4 metros dividido por 5, tá? Contrariamente, pessoal, o seno, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa, então 3 sobre 5. Eu gosto de falar também que o cosseno é o que encosta o ângulo, então é 4 que coça o ângulo, 4 quintos. E o seno é o contrário. Então, dessa forma, eu não esqueço, e aí eu não preciso ficar lembrando quem que é seno, quem que é cosseno. Perceba, pessoal, que eu não joguei na calculadora esses valores, né? Eu vou deixar eles nessa formatação, porque a gente vai conseguir cortar eles ali na frente. Vocês vão ver aqui rapidinho. Então, vamos voltar. Aqui, gente, eu já vou fazer a minha decomposição. Então, o somatório das forças no eixo X tem que ser igual a zero. Quem está no meu eixo X? A direita crescendo positivo, né? Então, a gente tem aqui, ó, menos 0,5, né? Está contrário ao meu eixo, quilonewton. E quem mais a gente vai ter? Somente a decomposição do vetor f de CE. Também está no sentido contrário ao x, né? Então vai dar negativo também. Menos f de CE, e aqui é a sua componente, x, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Lembrando, pessoal, que a componente aqui, a gente tem um vetor que ele está assim, né? Ele é um triângulo retângulo também. Aqui vai ser o f de CE, esse aqui vai ser o f de CEx, e aqui vai ser o f de CEy, né? E daqui a gente sabe que o nosso ângulo é o θ, né? Então, o cosseno do ângulo θ, ele vai ser igual a quem? O cateto adjacente, que é o que está coçando o ângulo, f de CE é x, dividido por f de CE, né? Então, f de CE é x é igual ao cosseno vezes o f de CE, né? Então, vou jogar ali subtraindo, né? Então, vai dar f de CE x é o f de CE vezes o cosseno de θ. Tem que ser igual a quanto? Menos 0,5, que é meio, né? Professor, você está dando negativo, né? Não tem problema, isso quer dizer o quê? Que a direção do nosso vetor, que a gente adotou previamente, está ao contrário, tá? Bom, fazendo aqui então, a gente tem que o nosso f de CE, ele vai ser igual o cosseno do ângulo θ, ele é 4 quintos, né? Então, 5 vai multiplicando e o 4 para baixo, né? Então, vai ser menos 5 oitavos, né? Bom, isso aqui é 4 quintos, né? 4 quintos. Então, 5 vai multiplicando, 4 vai dividindo. 5 oitavos, né? De quilonewton. Perfeito? Isso daqui vai me dar quanto, pessoal? Vou jogar na calculadora. 5 dividido por 8 dá 0,625 menos 0,625 quilonewton. Bom, então a gente agora já identificou a força de F de CE, nosso segundo resultado, tá? É interessante observar que algumas forças dentro do nosso exercício, elas podem ser quiserem, vocês vão observar isso daqui a pouco. Vou botar aqui em azul a nossa segunda variável, que é essa aqui, deu menos 0,625. Perceba, pessoal, que essa força, como eu falei anteriormente, ela deu negativa. Mas, professor, ela deu negativa, isso é um problema? Não é nenhum problema, pessoal. Isso só quer dizer o quê? Que a nossa força final, ela está em compressão, tá? Isso não é problema algum, tá bom? Isso não vai impactar de nenhuma forma o resto dos exercícios. Pessoal, mas agora eu vou botar menos, agora eu vou botar... Qual que eu vou botar? Eu tenho uma macete para isso, pessoal. O que eu gosto de fazer basicamente, eu vou utilizar as minhas forças na direção e no sentido que eu quiser, tá? Então, se a força deu positiva, eu mantenho a direção do vetor. Se a minha força deu negativa, eu só troco a orientação do vetor, tá? Então, vou mostrar aqui o exemplo para vocês, né? Agora, eu vou desenhar aqui embaixo como, na verdade, se notar, né? Então, a gente tem uma força aqui, nosso nó, né? Nosso eixo Y e nosso eixo X. Então, a gente tem agora, temos uma força 0,5 saindo,
a gente tem uma força de 0,625, e agora a gente tem uma força aqui saindo também, que é o F de F. E aqui a gente tem uma força de 0,375, tá? Ou seja, essa força está chegando no nó, então, como a gente definiu ali na nossa convenção do esforço interno, se chega no nó, é compressão, né? E dá resultado negativo, beleza? Então, já determinamos outra, né? Aqui, pessoal, eu botei no lugar errado, né? Ninguém me corrigiu, né? Vou jogar para cá, ó. Essa que é a nossa força aqui, beleza? Bom, agora, vamos agora calcular o próximo, né? Agora vamos fazer o somatório de forças no eixo Y, pessoal. Somatório de forças no eixo Y, tem que ser igual a zero. Olhando agora o eixo Y, pessoal, para cima positivo, né? Contrário a ele, negativo. No eixo Y, então, a gente vai ter quem? O mais 0,375, que aqui, pessoal, eu vou até botar 0,375, a gente viu que a nossa reação é 3 oitavos, né? Vou deixar aqui igual a 3 oitavos, que vai ficar facilitado a nossa conta. 3 oitavos, né? Então, vou botar aqui mais 3 oitavos, que é 0,375, né? Mais o F de F, menos quem, pessoal? A nossa força aqui, 0,625, né? 0,625 a gente viu que é 5 oitavos. Professor, isso aqui é a força da diagonal, né? A gente tem que botar a componente dela. A componente dela agora é em Y. A gente viu que a componente em X era cosseno, então a componente dela agora é em seno. Então, a gente viu que nossos senos são quanto? 3 quintos. Então, vezes 3 quintos. Olha que legal, pessoal. Então, agora a nossa força, ela vai se cancelar, né? Esse 5 corta com esse 5. Aqui vai ficar 3 oitavos, né? Só que já tinha 3 oitavos aqui, né? Então, vai ficar 3 oitavos menos os 3 oitavos, vai ficar zero. Ué, professor, então a nossa força F de F deu zero? Deu zero, pessoal. 0 kN. Não tem problema algum, tá? A sua força D é zero. Às vezes, a sua configuração da treliça para as forças que você tem no seu problema, algumas barras podem deixar de ser tracionadas ou comprimidas, tá? Esse foi um dos casos. A gente vai ver um outro caso ali, que é uma barra ou outra também, além dessa, não vai estar sendo utilizada. Ué, professor, então, se eu tirasse essa barra aqui no campo de obra, né? Se eu chegasse lá e falasse, essa barra não vai tracionar, tira ela. O que vai influenciar no meu resultado? Não vai influenciar em nada, né? Não está tracionado. Incorreto isso, pessoal. A gente viu que essa barra, ela influencia a hiperelasticidade da estrutura. Se eu tirar ela, uma barra, a minha estrutura aqui vai dar um G menor que zero. E a gente vai ter uma estrutura instável. Tá? Faz sentido? Então, a gente não pode tirar ela em obra, né? Economizar material, né? Não tá tracionada nem nada, né? Tira ela de obra. Não acontece dessa forma. Bom, continuando no método dos nós agora, pessoal, a gente já avaliou essa barra, essa barra, essa barra. Vamos avaliar agora a barra de cima, o ponto de F. Vamos analisar agora o nó F. Então, vamos escrever aqui nó F. Nó F. Aí vou fazer a mesma coisa, eu vou passar um eixo Y, um eixo X. Nossa barrinha, nosso Aí, no nosso nó F, a gente viu que a gente tem uma força chegando de 3 kN aqui, chegando zero, né, para lá. E qual é a força que a gente tem agora? Uma força da barra F de CF, se eu não me engano. Deixa eu ver se é CF mesmo. CF ali, tá? Então, perceba, né, pessoal, se a gente fosse fazer o somatório das forças em Y, né, se tivesse uma força aqui chegando, ela teria que balancear a força que a gente acabou de calcular de EF. Como a força de EF deu zero, e aqui não tem força nenhuma aqui em cima, realmente a gente acertou, né? Zero é igual a zero, então tá ok. Nosso sistema tá balanceado, tá? Agora vamos lá, força, somatório de força no eixo X igual a zero. As duas estão contrárias ao meu eixo positivo, né? Então tenho menos F de CF menos 3 kN igual a zero. Então, logo, a minha força F de CF, eu jogo ela do outro lado da equação, vai ficar menos 3 kN. Também deu compressão, pessoal. Como deu negativo, ela é compressão. Tá? E o sentido previamente adotado, ele é o contrário, tá bom? Aí eu vou subir lá, no nosso desenho, e botar o valor dela. Dá menos 3. Então, menos 3 aqui, beleza?
Agora, pessoal, já calculei todas essas quatro, foi rapidinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou fazer um corte aqui. Vou pegar o corte aqui em cima, vou fazer um corte S2 para repetir a metodologia, né? Tem aquela máxima, né, que time que está vencendo não muda a estratégia. Vamos fazer exatamente a mesma estratégia desse lado. Vou fazer pelo método de Ritter também, para recordar de novo, né? Vou fazer a seção 2, né? Então, vou botar aqui o corte 2. Corte S2. Novamente, pessoal, desenha a sua estrutura. Chega lá e desenha ela cortadinha. Né? Então, eu vou analisar ela pelo lado esquerdo. Então, vou fazer aqui as minhas barrinhas. Né? Quando a gente corta, lembrando, todas as forças saindo dos nós, pessoal. Sai, beleza? Aí eu vou fazer o desenho do nosso corte. Eu vou fazer a minha projeção, né? Aqui a gente vai chegar no nosso C, se eu não me engano. Aqui vai ser o nosso nó D, tá? E essa barra chega até aqui, tá? Gente, perdoa se as minhas linhas não estão perfeitas, é que eu estou desenhando uma mesa digitalizadora, né? Ela não é excelente para desenhar, eu estou me acostumando, mas é uma coisa bem bacana, né? Dá para acompanhar bem as aulas daqui, tá? No A e no B. A gente viu que tem uma força reativa aqui de 5,625, se eu não me engano. Vamos conferir, para a gente não errar, né? Uma reação de 5,625, tá certinho? E uma reação em A, né? Deixa eu tirar esse Azinho daqui. Jogar ele um pouquinho pro lado, né? Aqui. E aqui a mesma coisa do nosso meio. Beleza. Então aqui a gente tem uma forcinha, né? De 3 também. 3 kN chegando. Tá? Aqui a gente vai ter força de AC. Aqui a força de BC. E aqui, por último, a gente vai ter a força de AD. Tá? Método do Ritter, pessoal. Não se esqueça de representar as suas forças externas, tá? Aqui vai ser a força de 3 kN. Professor, mas e as forças em C aqui, eu não represento? Não, pessoal, a gente está fazendo o corte, analisando o lado esquerdo. Então, a gente só vai analisar a influência dessas forças aqui, tá? Apesar da gente fazer um somatório em C, de momento, né? É o momento equilibrando essas forças aqui, desse lado, tá? Essas forças têm que estar auto-equilibradas. Se eu fizesse novamente o cálculo com o lado direito, desenhando o restante todo da estrutura, ia dar o mesmo valor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um somatório do momento em C, novamente, na equação de equilíbrio. Eu adoto a minha convenção. Igual a zero, por quê? Porque eu já anulo o F de BC e o F de AC. Vou fazer exatamente espelhar o que a gente fez do outro lado. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente sabe que aqui são 4 metros, né, de braço de alavanca, e aqui 3 metros de braço de alavanca, tá? Quem causa o momento em C, pessoal? A gente vai ter a nossa força de AD, no sentido contrário, né, então sentido anti-horário, então menos F de AD vezes quem? O nosso braço de alavanca, que é quem? Projeção aqui, 3 metros, né? Botem em parêntese, pessoal. Qual outra força que causa, né? Tendência de rodar? A nossa força aqui aplicada em A, né? Esse 3 kN, né? Também causa uma força, ó, um momento de quanto? 3 metros aplicado ali. Então, sentido anti-horário também, 3 kN vezes o braço de alavanca, 3 metros, né? Quem mais causa momento em C? A nossa força aqui, ó, de 5,625. E é no sentido horário, né, pessoal? Ela tende a girar a estrutura para esse lado. Então, eu vou somar mais 5,625 vezes qual que é o nosso braço de alavanca? 4, né? 4 metros. Beleza? E a nossa última força, né? A gente tem essa forcinha de 3 kN aqui. Ela vai girar no sentido anti-horário também. Nosso braço de alavanca, 4 metros também. Tá? Então, no sentido anti-horário, ela vai ser menos 3 kN também, vezes o nosso braço de alavanca, 4 metros. Isso aqui vai dar igual a zero. Corta o metro com o metro, que tem, todo mundo tem. Beleza? E aí agora eu vou isolar, né? Então aqui vai ficar 3 vezes 3 vai me dar 9. E aqui a gente vai ter 4 vezes 3, que vai me dar 12. Então menos 9 menos 12 vai dar menos 21, tá? Menos 21 mais 5,625 vezes 4. Vamos calcular quanto que vai dar aqui. Deixa eu até apagar isso aqui, pessoal, que ficou feio, né? Aqui é 4, né? Parecia um triângulo aqui, né? Aqui são apenas 4, né? 4.
Aí, esse valor todo eu vou dividir por 3, né? Então, já vou calcular direto aqui. Pega a sua calculadora, né? E que vai me dar quanto? Então, vai ficar 5,625 vezes 4 menos 21. 1,5, né? Desse lado deu 1,5 positivo, vai para o outro lado negativo, né? Então, aqui vai me dar menos 9, menos 21, vai dar 1,25 para lá. Vai dar positivo, né? Então, vai ser 0. Então, desculpa, pessoal. Deu 1,5, né? Dividido por 3. Então, vai me dar 1,5. Aí eu passo 3 dividindo, né? Dividido por 3. Isso aqui vai dar igual a 0,5, né? 0,5 kN. Perceba, pessoal, que aqui me deu positivo, né? Aqui, esse lado aqui, deixa eu ver, menos 9, menos 21, menos 21 mais 22,625. Aqui vai me dar positivo desse lado. Lá negativo, negativo corta negativo dá positivo, é isso mesmo. Então aqui vai me dar tração. Tá? Então perceba, pessoal, que a direção que eu adotei essa força está correta, tá? Então aqui vai me dar tração. Beleza? Calculamos a força, vamos subir lá. E a gente vai botar o nosso valorzinho direitinho ali. Então aqui, pessoal, vai dar positivo 0,5 também. E olha que interessante, né? Ou mais também, né? Quando eu for fazer o somatório das forças nos nós no momento D, elas se contrabalanceiam, faz sentido, né? Se aqui tivesse dando negativo, seria esquisito, né? Porque essas forças não se contrabalanceariam, tá? A gente terminando uma das últimas, só faltam 3 barras agora. Então vamos voltar para o método dos nós agora. Vou chegar lá, vou fazer o método dos nós agora. Vamos fazer o método dos nós no ponto A. Então vamos lá. Vamos analisar agora o nó A. Aí eu vou desenhar ele. Eixo Y, eixo X. Eixo X, eixo Y. Nó A. Aí no nó A, o que a gente tem chegando? A gente tem força de 5,625. A gente tem uma força saindo de 0,5. A gente também tem uma força que a gente já está representando saindo, o F de AC. E a nossa última força saindo, que é o nosso F de AB. E a nossa força de 3 chegando aqui. Bom, aqui eu posso fazer direto o somatório das forças no eixo X, né? Fazendo no eixo X, tem angulação aqui, eu elimino a força de AB, né? Que ela só tem influência no eixo Y. Então, é igual a 0. Bom, sentido à direita, crescendo, positivo, né? Então, a gente vai ter mais 3 kN, né? O que mais a gente vai ter? Mais 0,5. E a gente também vai ter mais F de AC, que também está positiva, né? E esse F de AC, pessoal, ele é a sua participação em X, que é a nossa decomposição. Isso tem que ser igual a 0, né? Então, aqui a gente já sabe que o nosso F de AC, o ACX, pessoal, quem é o cosseno do ângulo. Então, cosseno do ângulo θ, a gente já viu, ele é 4/5. Eu já vou botar aqui 4/5, né? Isso aqui já corresponde ao nosso vetor F de ACX, tá? E ele tem que ser igual a quanto, pessoal? Vou passar o 3 mais 0,5, 3,5. Vou passar para o lado de lá da equação, vai dar menos, né? Então, vai ser igual a menos 3/2. 3/2, pessoal, é a mesma coisa que 7 dividido por 2, tá? E eu vou passar o 5 multiplicando, 4 dividindo. Então, meu F de AC, olha quanto que ele vai dar. Ele vai me dar menos 35 oitavos de quilonewton, né? Aí eu vou botar na minha calculadora. 35 dividido por 8 vai dar 4,375. Então, menos 4,375 kN. Tá? Professor, deu negativo. Bom, se deu negativo, pessoal, o sentido que a gente adotou previamente, ele é o contrário, né? Então, essa força de AC, ela está chegando no nó em vez de saindo dele. Então, aqui, vamos botar compressão. Compressão. Beleza? E eu vou chegar lá no nosso desenho de cima, vou desenhar ele lá, menos 4,375, beleza? E agora a gente vai fazer o somatório das forças no eixo Y, para a gente determinar o F de AB. E por último, a gente faz o nó B, que é a última coisa do nosso exercício, né? Bom, ainda aqui, né? Agora vamos fazer agora o somatório
de forças no eixo Y. Tem que ser igual a zero. Somatório de eixos no eixo Y, pessoal, vamos botar lá, mais 5,625 positivo, quilonewton, né? Mais quem, pessoal? F de AB, mais F de AB. E menos, né, pessoal? A gente tem que lembrar que a nossa força aqui, o F de AC, ele está ao contrário agora, né? Ele está chegando no não, né? A gente viu que ele é compressão. Então, menos quem, pessoal? Menos 4,300, ou mesma coisa falando, né? 35 oitavos, né? E agora é o seno do ângulo, né? Porque a gente viu que essa força F de AC, ela vai ser sua componente em Y. E a componente em Y a gente multiplica pelo seno. E o seno, a gente viu ali em cima, que é 3 quintos. Beleza? Isso aqui tudo, a gente está em azul, né? Tem que ser igual a zero. Percebe, pessoal, aqui vai cortar com esse. Aqui vai me dar 7. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, menos 21 oitavos. Menos 21 oitavos mais 5,325 vai dar quanto? Então, aqui vai ser 21 dividido por 8, 2,625. Menos 5,625 vai dar 3. Ah, legal, bateu. Então, aqui, pessoal, a gente sabe que o nosso F de AB vai dar, o F de AB passa para lá negativo, então isso aqui vai dar menos 3 pelo Newton. Compressão, né, pessoal? Esse F de AB ele tem que estar para baixo, né? Para fazer sentido, né? Então, aqui, vou botar compressão. Beleza? Perceba que eu peguei a calculadora só para chegar no resultado final. Eu não vou usando a calculadora ao longo do meu exercício, porque eu quero evitar ao máximo que eu erre ou eu corra o risco de errar pela utilização da calculadora, tá? Vou conferir meus resultados. 7 vezes 3 dá 21, dividido por 8, 2,625. Isso daqui é menos. Então, 5,625 menos 625 dá 3. O nosso F de AC é positivo, passa para o lado negativo, tá certinho também. Bom, então agora eu vou botar esse valor ali em cima, né? Então aqui a gente vai ter menos 3, tá? E que faz sentido, né, pessoal? Porque tem uma carga de 3 chegando aqui, né, nesse nó, então eles vão ter que ser contrabalanceados, né? Então vai dar certinho. Agora vamos fazer o somatório, né? Finalmente, o último nó, né? Agora vamos fazer aqui o nó B, né? O último nó aqui. Nó B. Um exercício bem rápido, né? Perceba que a gente está demorando um pouquinho, mas você consegue primeiro fazer todo o exercício apenas com o método dos nós, se você quiser. Eu estou utilizando esses dois métodos porque os meus alunos estão com dúvidas, né? Então a gente tem que passar isso para eles. A gente viu que está chegando aqui no nó 3 kN, que é negativo, né? Compressão, está chegando no nó. Aqui a gente tem a força externa que é 3, que se balanceia, né? E por último, a gente vai ter a nossa última força, né? É a nossa força F de B, C. Né? E aqui é muito simples, né? A gente faz o somatório das forças no eixo Y, tem que ser igual a zero, né? Então, 3 menos 3 deu igual a zero, tá ok. E por último, o somatório de forças no eixo X tem que ser igual a zero. E a gente viu agora que o F de BC menos zero é igual a zero, logo, o nosso F de BC, ele é igual a 0 kN também, tá? Então, perceba que essa força também deu zero. Foi outra situação que deu zero, né? Então, vamos voltar lá no nosso desenho e escrever aqui zero. Tá? Perceba, pessoal, que agora a gente chegou no restinho do exercício. Mais zero, né? Perceba que a gente já conseguiu calcular todas, pessoal, né? E aí, o seu passo final seria um desenho, né? Então, eu vou chegar aqui e desenhar a minha treliça, né? Como já está desenhado, eu só vou deixar aqui em cima só por os alunos façam isso, né? Em vez de ter que deixar um desenho todo já rabiscado, é importante que vocês façam isso também. Perdoem se não está um desenho muito perfeito, né? Vou fazer direitinho na prova de vocês. Né? Aqui vai ser 0 kN. Aqui vai ser menos 4,375. Aqui vai ser igual a mais 0,5. Mais 0,5. Vai ser menos 600. Menos a compressão. 0,625. Aqui vai ter 0. Aqui vai ser menos 3. E por último, menos 3 aqui.
botar a representação das reações de apoio também, aqui vai ser 3, aqui vai ser 5,625, e aqui apenas, acho que é 0,375, né? Isso, 0,375. E aí, pessoal, isso conclui a sua atividade. É importante que, se você tem recursos computacionais para verificar o seu exercício, verifique. Então, aqui nesse caso, eu estou aberto aqui o FTool. Para quem não conhece o FTool, pessoal, ele é um software de análise estrutural e foi desenvolvido pelo professor Luiz Fernando Marta, tá? É aquele mesmo professor que fez o livro de análise de estruturas, tá? Aquele livro vermelhinho, né? A penúltima edição dele, tem uma nova edição que é azulzinha, tá? É um livro muito bom que a gente usa. Esse é um software fenomenal, estudantil, ele é gratuito. Você pode baixar. Eu vou estar fazendo um vídeo de como que você deve, como você pode operar no FTool. E aqui a gente vai bater os resultados agora, né? Aqui, ó, ele está me dando os valores conforme a gente calculou aqui. Então, a barra menos 3, as reações 5,625, 5,625, reação horizontal 3, a outra reação 0,375 também aqui. Positivo, né? Mais 0,5, 0,5. Ah, a gente esqueceu de calcular a barra do meio, né? O professor, vamos calcular agora. Aqui deu menos 375, aqui deu menos 625, também bateu. Menos 3, 0, 0. Essa barra aqui também zerou. E vamos conferir isso agora, né? Vamos conferir ela agora. Né? Faltou isso no último exercício, né? Para fazer a conferência dela, vamos fazer o somatório aqui agora dos nós na barra D, né? Então, fazer aqui, né? O nó D, né? Pessoal, a gente esqueceu. A gente não, né? Eu esqueci, né? Nosso nó D, pessoal. A gente sabe o que, né? Nó D tá chegando aqui, né? Opa, saindo do nó, né? 0,5. E aqui saindo, 0,5, né? E aqui a gente tem a nossa última força, F de DC, né? Então, também não tem nenhuma força para baixo, né? Então, a gente tem aqui que o somatório das forças no X é igual a 0. Então, menos 0,5 mais 0,5 é igual a 0. Então, tá ok. E por último, né? O somatório das forças no Y é igual a 0. A gente só tem o nosso F de DC, né? Não tem nenhuma outra força externa, né? Tem que ser igual a 0 também, né? Então, como provado também de acordo com o F2 ali, né? Não precisava fazer essa última verificação, mas tudo bem. Se você pudesse fazer também a verificação no nó C, você faria os somatórios e você veria que realmente ia dar também 0 ali, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana. Então, aqui também vai me dar 0, beleza? Então, olhando o F2 novamente, né, pessoal? Aqui, ó, deu 0, tá? Articulada, tá? Então, lembrando, pessoal, que o F2 ele é uma ferramenta fenomenal, fantástica. Ela é programada de acordo com o método que a gente vai estudar, né, na disciplina de teoria da estrutura, chamado método dos deslocamentos, tá? E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Vou estar disponibilizando esse artigo, esse arquivo, né, para vocês, e o vídeo também, vou estar disponibilizando no YouTube para outros estudantes terem acesso, tá, pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Quem tiver alguma dúvida pode comentar no vídeo ou me mandar um e-mail no e-mail institucional do Uniceub, tá? Meu e-mail institucional é yuri.cesarino@ceub.edu.br, né? É a instituição que está patrocinando isso, que a gente está conseguindo utilizar esses recursos tecnológicos para isso. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um abraço, bons estudos e espero que vocês tenham ficado satisfeitos com isso. Um grande abraço.